É, a gente está encerrando o semestre da disciplina de atuação e expressão, e essa aqui, na verdade, é a nossa última aula teórica, né, que antecede a entrega do trabalho final, que seria a criação da animação do rosto acompanhando o áudio. Né? Com o rig e o que a gente já passou de animação, né, ou seja, com as informações de como rigar a face e com as informações que você já tem do curso de animação, dá para produzir o lip sync, mas tem ainda algum conteúdo que pode facilitar a produção disso, né? E é sobre isso que é essa aula, tá? Então, lembrando que se você não está matriculado no curso e está vendo essa aula por acaso, ou seja, se você não faz parte do curso de jogos da disciplina de atuação e expressão, talvez essa aula não faça muito sentido para você. Mas se fizer, é legal, né? Assim, a gente fica satisfeito. E para os alunos que estão matriculados, fica a lembrança de que isso aqui faz parte do último trabalho de animação, né? Então, para diálogo, existem algumas poses que são poses comuns aos fonemas, né? Ou seja, são poses que podem ser usadas para poder definir o diálogo. Eu vou abrir aqui um editor de imagem e vou abrir uma imagem que é uma página do livro do Preston Blair. Então, isso aqui, o autor desse desenho aqui, dessa imagem, é o Preston Blair. Tá? Eu deixo o link para o livro, né? Onde é que você pode comprar o livro, ou encontrar o livro no, na descrição. Tá? Mas aqui, ó, o que tem aqui nessa página, né? Ou seja, você tem algumas poses de boca, né? Que definem o que é necessário para o diálogo. Então aqui a gente vê que várias letras, né, várias consoantes são feitas com uma única pose, né? Então aqui, ó, M, B e P são feitas com uma pose só, W e Q que seria o NAD, o U pra gente, né? Seria o U pra gente, ou seja, o biquinho, né? Talvez essa pose, inclusive, eu tenha que fazer um shape key exclusivo para ela, porque eu acho que meu rig não vai fazer essa pose. Acho que eu não tenho rig para executar isso, né? As vogais é que são mais definidas, né? E aí, o que acontece? Em vez de eu ter que ficar refazendo essas poses, ou seja, em vez de eu começar essas poses sempre do zero, eu vou pré-definir elas usando um recurso que tem no rig, que é a biblioteca de poses. Ou seja, eu vou criar uma biblioteca de poses para poder definir isso aqui. Então, como é que essa biblioteca de poses funciona? É, essa aqui é minha pose neutra, então eu já vou criar aqui uma biblioteca nova, vou chamar de lip-sync. E vou criar a primeira pose. Aqui, ó, eu vou selecionar os bones que eu estou usando para isso, né? Então, eu acho que eu separei eles. Eu tenho a sensação de que eu separei eles em uma camada. Então, deixa eu ver aqui. Isso aqui seria os bones que eu preciso, né? Então, todos os bones que eu preciso estão nessa camada aqui, ó. Né? Ou seja, isso vai facilitar um pouco minha vida, porque eu não vou ter que ficar fazendo uma seleção cuidadosa, né? Então, aqui, ó, eu estou selecionando todos os bondes que estão visíveis aqui. Mentira, eu não quero selecionar os do olho, não, eu quero só da boca. E vou pedir para criar aqui uma nova pose. Essa pose aqui eu vou chamar de neutra, né, ou fechada, pode ser fechada. Né? Opa, vou chamar de closed. Closed. Então essa é a boca neutra, fechada, e né, vai ser minha pose inicial, né? E aí, quando eu estiver mexendo no meu personagem, né? Quando eu estiver mexendo no personagem, eu posso
pegar selecionar essa pose e pedir para ele aplicar. Então eu posso pegar os bones e falar, ó, aplica essa pose para mim. Ele vai retornar a pose que tiver aqui. Então, toda vez que eu precisar acessar uma pose, eu posso vir aqui, né, e falar, essa pose já está pré-definida, então eu posso acessar. E é meio que para isso que serve o Pose Library, né? Ou seja, você não tem que ficar refazendo algumas poses na vida. Algumas poses são super interessantes de fazer, por exemplo, poses de mão também são super interessantes de ter uma biblioteca para elas, porque fechar a mão, toda vez que você precisa fechar a mão, pode ser muito trabalhoso, né? E ficar achando um keyframe, copiando, pode ser muito trabalhoso. Vale também para poses que são marcas de atuação do personagem. Então você pode usar esse recurso de biblioteca de poses para várias situações, né? Então você não precisa usar ela exclusivamente para lip sync, não. Você pode usar ela em várias situações. Mas aqui a gente vai usar para lip sync, né? Ou seja, para poder marcar essas poses. Aqui eu vou marcar a pose aberta, né? Ou seria o A, né? Então eu vou pegar e vou puxar isso aqui. Então, aqui não é um sorriso, tá? É uma boca aberta mesmo. Então isso aqui é um A. Então eu vou selecionar os bones, né, para ele entender que eu quero gravar a biblioteca de poses desses bones. Vou criar uma nova, tá? E vou chamar ela de A, tá? Aqui, ó, na hora que eu peço uma nova, dá pra ver que inclusive me dá opções de adicionar uma no frame específico, né? Ou seja, aquele frame que eu tô nele, ou substituir algumas das que já existem, né? Então, se você cometer algum erro, você pode tanto remover e refazer, como você pode editar e sobrepor, né? Aí aqui eu vou seguir esse caminho aqui, então vou fazer as vogais primeiro, né? Então aqui eu vou puxar e meu E vai ser um pouco mais para baixo. Eu estou puxando para o lado, mas eu não tenho nada que faça para o lado, não. Depois eu melhoro essas poses. Então, deixa eu selecionar todos esses bones. Vou criar um E, né? Aqui meu O é que é onde eu acho que eu tenho mais problemas. Porque eu não tenho tanto shape key assim. Então eu vou improvisar. Quero pegar o dente. Vai ficar meio banguela, mas só para fazer uma diferença aqui, ó. Então, mesma coisa, vou selecionar todos os bones. Vou adicionar uma nova que é o O. E eu precisava criar uma pro U, mas eu não tenho isso por enquanto, então eu vou pular para as consoantes. Então aqui, ó, inclusive eu vou pedir para ele mostrar para mim a pose fechada para eu fazer do zero, né? Então eu tenho A, meu E pode ser mais aberto que isso aqui. Eu vou acabar editando essas poses, tá? E, ó, deixa eu ver entre o A e o O, o que está acontecendo. Ah, já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Meu A, tem que selecionar os bones, né? Senão eu não vou ver o que está acontecendo. A, O. Ah, não, vai rolar. A, O, E. Tá. Então, meu E, eu vou colocar um pouco mais de dente. Vou abrir um pouquinho mais. Eu vou puxar um pouquinho mais para cima, assim. Isso aqui eu vou substituir o meu E. Então, eu quero substituir o E por isso aqui. Tá. Vamos fazer as... Deixa eu pegar a fechada. E vamos criar uma pose que é
o C, D, G, K e o escambau. Eu tô mexendo o dente para baixo, isso não acontece naturalmente não, isso é coisa de animador. É porque eu quero que apareça os dentinhos aqui. Então, eu vou adicionar uma nova, que eu vou chamar de... Peraí, quero adicionar uma nova, nomeando automaticamente como é um... Mas isso aqui são as consoantes. Que é a maioria das consoantes, né? O U, eu acho que eu vou ter que fazer um shape key para ele, então eu estou pulando ele. Então vamos pegar o closet e ver o closet. E vamos editar isso aqui. Para ser... Eu quero subir um pouquinho. Eu estou puxando para o lado, mas esse bone não vai para o lado, ele é só para cima. Eu tenho que lembrar disso toda hora. Ele não tem alteração de resultado para o lado. Então eu vou criar uma nova, que eu vou chamar de MBP. Aliás, deixa eu substituir ela, porque eu não selecionei todos os bones. Então, vamos ver se isso aqui está funcionando. Aí, ó. Agora o LDOT. Então, isso aqui eu vou rotacionar. E aqui, ó, eu acho que é a primeira vez que eu vou usar a língua para fazer uma pose, ó. Que essa pose aqui, ela é geralmente bem associada com a língua, assim. Então eu quero língua atrás do dente. Né? Se você falar L, né, ou D, você vai exagerar bastante, você vai perceber que a gente faz isso. Né? Eu vou puxar um pouquinho para cima. E eu vou puxar esse dente aqui. Deixa eu descer um pouquinho esse aqui. Então vamos selecionar todo mundo. Criar uma nova. Que vai ser L, D. Aqui é o T, pra gente o T é bem marcado, né? Então eu vou deixar T, que também é bem marcado. Agora vem uma das mais complicadinhas, que é o FV, porque eu teria que morder o lábio inferior. De novo, eu acho que eu não tenho shape key para isso. Eu acho que eu não tenho shape key para isso. Mas vamos lá. Deixa eu visualizar a pose fechada. E eu vou puxar. Talvez dê para retrair um pouquinho. Aqui eu não quero puxar demais, porque talvez eu
eu crie um problema de deformação aqui, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma escala em Y local. Não muito, não, mas... E os dentinhos já estão aparecendo, né? Então eu vou forçar eles um pouquinho para dentro, assim. Eu acho que eu vou deixar eles bem... Deixa eu ver. E aqui eu tenho que ajustar bastante a posição para... Acho que vai ser isso mesmo. Foi engraçado. Então, eu vou criar aqui uma nova, que vai ser FV. Vou salvar isso aqui, ou seja, vou salvar esse arquivo agora, né? Lembrando que aqui, ó, eu estou sempre testando para ver se as poses estão acontecendo, né? Então eu estou sempre testando isso. Agora o U e esse W, eu acho que eu vou fazer uma pose só. Eu acho que dá para improvisar com uma só. Então eu quero ver a minha pose neutra. E eu quero ir lá no meu, na minha malha, né? Ou seja, eu quero pegar a cabeça. Deixa eu sair do modo objeto aqui. E pegar a cabeça. E vou acrescentar um shape key para fazer o U, tá? Então, eu vou pegar meu base aqui, vou adicionar um shape key que vai ser o bico, né? Então, U, W e Q, né? Que pra gente não faz diferença. Mas eu vou deixar assim só para eu lembrar do que se trata. Isso aqui, ó, não adianta só eu criar o shape key, eu vou ter que criar o driver também, porque eu estou marcando o pose library pelo rig. Então, se eu fizer só o shape key, não resolve, tá? Então, vamos posar esse aqui. Deixa eu tirar o raio-x. Vamos ver se eu consigo fazer. Vai ser relativamente improvisado. Eu espero que vocês entendam que isso aqui está muito no freestyle, né? Deixa eu dar um scale em x igual a 0 aqui. Aqui eu quero dar uma escala, aqui já quero usar o Proportional Edit. Porque eu quero dar uma escala em x. Mas eu quero escala em x. Tá, beleza.
Boquinha de peixe. Eu queria girar isso aqui também um pouquinho. Tá, e aqui acho que pode ser só seleção. Beleza. Acho que pode ser só seleção. Deixa eu ver. Talvez. Deixa eu puxar mais assim. Eu sempre exagero mais a pose aqui, ó. Eu sempre exagero mais a pose aqui para poder ter algum intermeio, tá? Mas isso aqui vai ser resultado de um driver, e aí eu não quero inventar muita moda, não. Ou seja, eu não quero fazer um driver novo só para isso, né? E eu sei que esses bones, eles já estão fazendo outros trabalhos por aqui, tá? Então, eu vou usar a escala disso aqui para poder fazer o biquinho, né? Então, acho que a escala tá ok, assim, se eu mudar a escala de um deles, funciona, tá? Então, Object Mode, selecionar isso aqui, vou adicionar um driver. Aqui é aquela configuração que tem no painel de driver, mas eu vou abrir, por via das dúvidas, o painel de driver aqui para mostrar que eu estou fazendo isso, né, em cima de um gráfico. E aqui, ó, o que que acontece? Meu driver vai ser o rig, ele vai ser um valor médio do rig, ele vai usar o bone, ele vai usar o mouth.l mesmo, eu não vou usar os dois, não vou usar só esse. Então eu quero mouth.l, tá? E em vez de usar a posição de x, eu vou usar a escala. E eu vou usar a escala local. Mas aí, o que acontece? Eu não quero usar a escala de 1 e 0, porque se eu der a escala de 0, ele vai sumir. Então, o que eu quero fazer é que essa curva trabalhe com um valor diferente, talvez de meio até talvez meio até 1, em vez de dar 0, ou seja, eu não quero usar o valor inteiro. Tá? Então, deixa eu dar um view all aqui só para eu ver melhor a curva. Eu tenho minha dúvida se eu posso usar, ou seja, se eu selecionar, deixa eu deixar invisível os outros. Se eu usar 1 e 2, será que funciona? Ou seja, em vez de ser 1 e 0, 1 e 2. Porque aí 1 é o mínimo e 2 é o máximo, né? E aí eu vou pôr um constraint aqui, ó, que eu vou limitar a escala, né? E aí meu mínimo da escala eu coloquei no lugar errado. Eu quero colocar no bone. Então, meu mínimo de escala é 1 e o máximo é 2, né? Aí não corre risco de eu sumir com bone hora nenhuma, nem de eu fazer uma escala muito gigante. Então,
voltar aqui para o meu editor de imagem, Image Editor. E aí, lá no meu Pose Library, eu vou recolher o dente aqui, Eu vou baixar a língua também, porque isso é praticamente um... E a escala disso... De novo, eu posso mover aqui, né? Eu posso mover aqui, mas eu acho que eu vou deixar só essa voltinha redonda mesmo aqui. Talvez um pouquinho da língua. Vou deixar um pouquinho. Eu tô com o bone errado aqui. Deixa eu ver esse aqui. Esse é Rotate X. Talvez rode fazer a língua um pouquinho mais para cima e um pouquinho mais caída assim. Tá. E aqui eu vou selecionar todo mundo da boca, criar um novo que vai ser o QW. E aí eu tenho as poses, essas poses de boca aqui, né? Vamos salvar essa alteração. E aí, o que acontece com essas poses é que na hora de animar um áudio, deixa eu colocar um áudio aqui. Opa. Eu quero dividir as áreas. Eu quero colocar o meu duplo sheet aqui, pra gente ver os keyframes. Então a timeline pode ser só o rodapé. E eu sei que eu vou dividir mais uma vez e que fica feiozão, mas é a vida. Então eu vou pôr mais um horizontal split aqui, porque eu quero colocar a onda de som aqui. Então eu vou colocar o meu vídeo sequencer, que é o editor de vídeo, né? Vou adicionar um áudio. Eu tenho um áudio que eu selecionei para essa aula, que acho que tem downloads, deixa eu ver, tá em downloads. Esse áudio, eu vou pedir para ele mostrar para mim a onda de som. Então eu vou falar assim, ó, mostra para mim a onda de som. E eu não vou usar esse áudio inteiro, não, porque ele é gigante. E ele só tem fala no final. Ele só tem fala aqui no finalzinho. Quer dizer, um pouquinho para trás, eu acho. Tá, então é isso que eu quero. Tá, então aqui ó, ela começa a falar. Aqui ela começa a falar. Então eu vou cortar esse áudio aqui, tá? A gente pode cortar usando o split, que é o K, que é o mesmo comando da faca. Então aqui, ó. Só para eu não ficar... Vou apagar isso aqui. E vou deixar... Isso aqui são 22 quadros. Ah, que beleza. Então, 22 quadros. Aí eu consigo dar zoom aqui usando... Deixa eu assim, usar as teclas de Ctrl, Alt, né? Então, usando Ctrl e o clique do meio, eu consigo dar zoom nessa onda de som. E eu não preciso desse cabeçalho aqui, então eu vou deixar sem o cabeçalho. Eu vou deixar só a onda de som mesmo, só para eu poder
ter uma visão boa dela, né? É, essa onda de som aqui, ela tem uma barra de propriedades. Você pode aumentar o volume se quiser. Se você quiser ver a onda de som mais eficaz, né? Isso fica dentro do editor de vídeo aqui, na barrinha lateral. É a mesma barra lateral que tem em toda janela, né? Toda janela do Blender tem essa barrinha no lado, que são as propriedades. Então é a mesma que tem. Só que ela é reativa ao conteúdo, ou seja, para eu editar a onda de som, eu tenho que vir na barrinha lateral dessa janela. Para eu editar keyframe, eu tenho que vir nessa barrinha dessa janela. Tá? Então, e aqui, ó, o que acontece? Deixa eu limpar essa pose aqui. Eu vou marcar aqui aonde que ela começa a falar esse som. Então aqui é onde ela vai falar primeiro. Então deixa eu criar um keyframe dela fechada, né? Ou seja, tem a pose aqui. E eu vou, com esses bondes selecionados, eu vou inserir posição, rotação e escala, né? Se você não quiser ter o trabalho de toda vez escolher, você pode pedir aqui no Key que você quer Lock Hot Scale. Aí toda vez que eu apertar aí, ele vai usar Lock Hot Scale. Então se eu apertar aqui, ele vai só gravar. Tá? E quando chegar no frame 4, ela vai fazer a pose U, né? 4? Não, frame 4. Deixa eu ver. E uma coisa que vocês vão perceber é que para fazer lip sync, você não precisa fazer todas as letras. Então, ela não fala what is happening. Ela fala what's happening. Ou seja, ela fala was. Então, é o was, né? Was. E o happening, ela não fala o R, né? Ela vai falar só o A de novo, é só a vogal. Então, what's happening vai ser quase que um OR. Ou seja, ela vai falar, as vogais elas vão ser mais visíveis e mais importantes, tá? Então aqui, ó, eu vou marcar a pose, vou inserir o keyframe, né? E isso vai ser dito rápido, né? Ou seja, esse tem pouca transição entre uma pose e outra. Então aqui, ó, o ponto mais alto vai ser provavelmente no 5 já. Então assim, às vezes você vai ter pouco espaço. Eu vou arriscar fazer só os ímpares. Ou seja, fazer 1, 3, 5. Aqui eu vou ligar o gravador, só para mostrar que se você ligar o gravador, ele vai marcar, mas ele vai marcar só do que tiver selecionado, né? Ele não necessariamente ele vai fazer o rolê inteiro. Então, por isso que eu estou usando a inserção eu mesmo, para ter certeza de que todo mundo foi selecionado e que tem keyframe de fora a fora, né? Aqui, ó. Aqui é o E. Então eu vou colocar no 7. Então, vamos selecionar aqui os bônus. E aqui eu tenho uns do iLead que eu não preciso, eu vou apagar esses 3 canais aqui, porque eles vão só ser confusão visual. Eu não quero que o olho, sobrancelha, essas coisas, eu não quero, né? Eu quero mostrar que é só os keyframes de boca que eu estou animando, e esses outros porque estava selecionado e eu não prestei atenção, né? Então esse IK, FK, eu não estou animando eles não, estou animando só.
Eu acho que dá pra colocar o P. Eu acho que dá pra colocar o P. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Visualizar. Ela não tá feliz, tá? Eu entendo isso. Mas a gente faz isso em outra ocasião, assim. Porque é só eu ajustar a expressão depois, né? Aqui acho que eu vou voltar pro E. Vai ser mais rápido que isso. Aqui, ó, para chegar no para chegar na pose fechada, eu quero passar pelas consoantes. Então, vou selecionar aqui e aqui, ó, o que acontece? Eu quero puxar um pouquinho a boca, né? Ou seja, eu quero puxar um pouquinho ela. E esse aqui é um detalhe que não tem no meu nas minhas poses pré-definidas, né? Então isso vai acontecer na hora que a gente vai fazendo um lip sync, assim, às vezes vai ter uma transição que você vai ter que gravar uma pose específica. Então, esse aqui é só uma guia principal. A mesma coisa vale para emoção. Por exemplo, eu estou fazendo ela com esse sorriso, mas talvez eu queira fazer a cara dela triste, preocupada, né? Então, é lógico que a expressão facial, a expressão corporal vão ajudar nisso, mas eu estou passando por uma série de etapas, na verdade. Então, não é só marcar as poses de boca e dizer adeus. Mas é depois que eu passar as poses de boca, talvez eu faça ajustes das expressões faciais. Tá? Ou seja, talvez eu faça o olhar dela mudar, o corpo, para poder convencer disso. Porque às vezes, mesmo quando você está triste, você vai puxar os músculos da bochecha e se você tirar só um, um frame daquilo, não vai parecer que a pessoa tá feliz. Assim. Então é só pegar, na verdade, aquelas fotos infelizes que a gente tem, ou então ficar dando pausa em filme, que você vai ver que às vezes a pose de fala da boca, ela não é exatamente a expressão facial que vocês imaginam que vai ser. É o conjunto que faz isso. Então, a sobrancelha, a expressão corporal, né, a postura. Né? Então, isso aí tudo vai fazer diferença. Tá? Deixa eu criar aqui mais uma pose, que é a boca fechada. E vamos colocar aqui. É meio isso, na real, olha. Aqui eu tenho que ajustar um pouquinho o time. Porque isso aqui é um pouquinho mais prolongado. Então, e deixa eu terminar em 22, porque 24 talvez. Mas é esse que é o trabalho final para vocês, entendeu? Vocês vão pegar um áudio, pode ser o mesmo áudio que a gente trabalhou mais cedo no semestre, e vão animar o RI que vocês fizeram. Quanto mais vocês animarem, mais interessante fica. Então eu sugiro que vocês façam a animação da coisa toda, ou seja, mexe no corpo, mexe na postura, porque vai fazer uma diferença muito, muito interessante pro acting do personagem, tá? Mas para termos de avaliação, eu estou avaliando a compreensão do RIC facial e a compreensão da biblioteca de pose e dessa animação junto com o áudio, tá? É isso que está sendo avaliado, tá? Mas obviamente que você qualifica melhor o trabalho se você fizer outros elementos, tá? Então, boa sorte aí no nosso último trabalho do semestre
E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. E quem estiver vendo esse vídeo e não tiver matriculado no curso, também boa sorte na vida. E é isso.